Bom, pessoal, a gente vai começar uma série de videoaulas agora sobre o JSF. Vamos dar uma passadinha pelo nosso ambiente, né? E ver o que a gente vai precisar para acompanhar os vídeos aí. Então, primeiramente, a gente vai precisar do MySQL, tá? Algumas videoaulas a gente vai necessitar fazer conexão com o banco de dados e ver exemplo de JSF é, utilizando as tags, né, utilizando o próprio framework, mas fazendo um CRUD, né, integrando com outras, até integrando mesmo com outras tecnologias. Tá? Então, uma utilização do JDBC com o JSF. Então é interessante a gente ter o MySQL Workbench, tá? Ou qualquer versão do MySQL, o Eclipse, tá? Eu vou executar ele aqui já criar agora para não ter que ficar perdendo tempo depois e ficar criando o projeto. Então as variáveis de ambiente, o Eclipse, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou colocar a minha workspace para isso. Java com JSF, tá? Java Server Faces. Pessoal, essas nossas aulas, tá? Elas não são orientadas a projeto, tá? Elas são orientadas a, a tirar algumas questões sobre o framework. A gente vai fazer código, tá? Não é isso. Se você entendeu que não, a gente não vai fazer código, não é isso. A gente vai fazer código, mas não é aquela coisa de eu vou criar um projetozinho, vou criar um e-commerce com JSF e aí a gente vai programar em cima disso. Não. Nem todo projeto que você for criar, você tem como ver a gama de recursos do JSF. Então, para a gente poder estudar a gama de recursos do JSF, é interessante que a gente crie um projeto, mas comece a listar as funcionalidades. Então, digamos assim, que seria interessante a gente colocar funcionalidades por página. Né? A gente cria uma página index, cria um menuzinho nessa index e aí a gente vai fazendo, como eu tenho feito em quase todos os meus cursos, a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai listando as funcionalidades. Então, cada link que você clica, você vê uma funcionalidade do JSF. Né? Então, isso é interessante. Com isso, a gente consegue se organizar mais e durante um desenvolvimento no projeto, você sabe para que serve o recurso. Você vai se lembrar e vai conseguir aplicar aquela solução que você viu no recurso. Tá? Então, já criamos a workspace aqui. Tá? Depois, o que eu preciso fazer é dar uma entrada e passar aqui para vocês que a gente vai utilizar o Maven. Tá? Em algumas aulas anteriores, em tipos de projeto, eu não tinha feito com Maven. Né? Eu tinha feito apenas colocando a dependência API dentro daquela pasta lib. E agora a gente está fazendo diferente. A gente está fazendo quase de acordo com o que sempre pede o mercado. O mercado, você nunca vai chegar num projeto que tenha JSF e não tem e-mail. Geralmente é JSF com outro framework, com Hibernate, enfim. Então, para isso, pessoal, é interessante a gente ter. Eu coloquei o meu lá dentro do Java, tá? Apache Maven, tá? O framework mesmo, tá? O framework ele é ponto jar, aliás ponto .war. Você descompacta ele aqui dentro e tem que criar as variáveis de ambiente. Tá? Tem um processo, tem todo um processo para se fazer. A gente tem uns vídeos tutoriais de como instalar o Maven. Sem o Maven não vai dar para você acompanhar, infelizmente. Tá? Então precisa ter o Maven, precisa ter as variáveis do Java de ambiente instalado devidamente. E se você chegou até aqui, tá? Esses são os passos para você continuar. Eu não vou mostrar porque são passos simples, né? São básicos. E se você não conseguir fazer esses passos aí, você não vai conseguir acompanhar mesmo o curso, tá? Em si. Aqui na próxima aula, a gente vai criar o nosso projeto com o JSF e aí dá continuidade. Depois que a gente tiver o projeto de pé, vai ser devidamente um projeto web. Seria, seria meio esquisito você criar um projeto desktop, né? Usando o JSF, uma vez que as tags elas estão para auxiliar no desenvolvimento web, na maioria das vezes. Então fica a cargo da gente, na próxima aula, já
criar o projeto. Eu queria só falar um pouquinho mesmo da estrutura de ambiente mesmo, tá? Que não é complexa, é só o Maven, as variáveis de ambiente. É legal a gente ter um banco de dados, a gente vai precisar. E tendo tudo isso de pé, você consegue acompanhar aqui, devidamente, tá? Para aqueles que são novatos no Maven, o Maven é só baixar o framework, tá? .war, descompacta, .war não, é, .rar, o zipado, descompacta o Maven na versão 6 ponto alguma coisa, Apache Maven. Depois coloca esse Maven em algum lugar, instala as variáveis de ambiente, que é uma única só, e depois você segue com alguns outros passos, que seria criar o diretório M2. A sua versão de Eclipse, geralmente essa versão que eu estou utilizando é a Luna, ela tem uma integração com o Maven. Se você não tiver tiver uma ideia mais nova que não tem plugins, você pode fazer o seguinte, você pode procurar plugins que integram com o Maven, tá? Mas é interessante você ir lá no nosso canal lá e dar uma olhadinha nos vídeos tutoriais que falam sobre tipos de projeto, ou então tem um próprio só do Maven para ensinar como instalar as variáveis do Maven e o framework do Maven para a gente poder seguir baixando nossas dependências sem ter que recompilar todo o código e deixar o código sempre pesado. Tá? Então aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.